Oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo em paz? Estamos chegando por aqui para a nossa live. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as estratégias de ESG, né? E aí, tá chegando aqui para conversar com a gente o Gilmar Dias. Tá chegando aqui para conversar com a gente. Oi, Magda, tudo bom, Meg? Cheiro grande para ti. Um beijo grande para você. Bom, pessoal, a ideia dessa live, né, a gente falar um pouquinho sobre essas estratégias e como a gente pode trabalhar, né, as leis aí de incentivo para que a gente nós possamos ampliar aqui o nosso trabalho, né, em ESG. Deixa eu aproveitar a saudade de você, meu amor. Faz tempo que a gente não se vê, né? E aí, Lerivaldo, tudo jóia com você? Tudo bem com você? Que bom, que bom. Cheiro grande, gente. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Jaciara Marques. Eu já atuo, né, nessa área de certificação, de processos de certificação há mais de 20 anos. Atuei bastante tempo em organismos de certificação. Temos uma empresa, né, a Qualiseg está aí há 17 anos trabalhando, ajudando as empresas a se certificarem. Cheiro, Reilton, cheiro, Ana Rúbia. E hoje a gente aborda essa gestão de certificação fazendo uma interface com o ESG, né, aqui. E aí, deixa eu ver aqui porque o pessoal aqui, opa, deixa eu convidar. Acabei de convidar aqui o pessoal da Zoom Social, o Gilmar deve estar entrando aí para falar com a gente. Opa, acho que agora foi. Deixa eu ver se ele entra aqui. Pronto. Gilmar, Olá, Jaciara, tudo bem contigo? tudo jóia. Que bom. Eu só não tô te vendo ainda. Ô, vamos verificar o que é que está acontecendo. Tô te ouvindo super bem, mas não tô conseguindo te ver aqui E agora? ainda. Opa, ainda não. Alguém que está do outro lado está conseguindo me ver? Escreve aí no chat. Isso, pessoal. Vocês estão conseguindo ver o Gilmar? Ah, Informaram aqui que tá. Estão me vendo. eita, olha que engraçado. Então, beleza. Se eles estão te vendo, vamos ver sim. Pode ser alguma coisa aqui do meu celular, né? Pode ser alguma coisa aqui do meu celular. Vendo e ouvindo perfeitamente, disse Rafa. Então, bora lá, Gilmar, não tem problema nenhum. Cheiro grande, Alexandre, cheiro grande, Rafa também. E aí, antes da gente começar, pessoal, deixa eu fazer um agradecimento, viu, Gilmar? Porque foi a Rafa que fez a nossa conexão, né? A Rafa Siqueira que fez a nossa conexão, que nos aproximou, né? Nessa vida. Deixa eu ver aqui. Valeu, Rafa. Eu que agradeço. As pessoas boas e as energias boas, né, trabalhando juntas, conseguem gerar mais impacto na sociedade. E você faz parte desse processo. Exatamente, Gilmar, exatamente. Bom, pessoal, sem mais delongas, eu vou só finalizar, Gilmar, a minha apresentação que eu tinha iniciado, e aí eu já passo a palavra para você, para que você também possa se apresentar, né? E aí, como eu estava falando, pessoal, nesses 17 anos aqui na Qualiseg, né, a gente trabalhando com a implantação em sistemas de gestão, quando a gente se defronta com essa perspectiva do ESG, a gente entende que as organizações têm grandes oportunidades de trabalhar esse tema, o tema do meio ambiente, o tema do social e o tema da governança dentro de uma estrutura de gestão, né? E a gente tem aí uma grande perspectiva através das leis de incentivo, que é um pouco do que o Gilmar, junto comigo, nós vamos abordar hoje, trazer para vocês, tá? Então, sejam todos e todas muito bem-vindas. E Gilmar, apresente-se, meu querido, por favor. Então, senhoras e senhores, boa noite. Agradeço a participação de todos, em especial de Jaciara, em proporcionar esse encontro.
Sei que depois de um dia de muito trabalho, todos nós estamos, de certo modo, cansados, mas é importante compartilhar um pouco da nossa experiência, vivência, porque o nosso propósito é contribuir para que as empresas e a sociedade juntas possam gerar impactos positivos na sociedade. Eu me chamo Gilmar Dias, sou presidente e fundador da Zoom Social. Né? Somos uma empresa que tem por missão democratizar o acesso aos recursos incentivados para gerar impacto na sociedade e como o destino nos colocou, né, nós temos missões diferentes, tanto a Zoom Social quanto a Qualiseg, mas que se conectam em propósitos em comum. A exemplo, né, de Jaciara, que há muito tempo vem desenvolvido um conjunto de assessoria e de apoio técnico qualificado para garantir as certificações que as empresas precisam, né, para ampliar sua capacidade de produção, de comercialização e, evidentemente, de ter mais presença no mercado. Mas muitas dessas certificações precisam também, né, ter elementos que possam proporcionar às empresas quantificar e mensurar com qualidade os seus impactos, né, na governança, no social e também no ambiental. E por diversas Perfeito. vezes, né, a governança é um elemento, né, que está colocado em primeiro plano no setor corporativo e o ambiental e o social por uma série de outros conjuntos, tem dificuldade de ser implementado na agenda corporativa. E, evidentemente, que através das leis de incentivos fiscais, nós podemos potencializar a capacidade das empresas em ampliar seus investimentos, seus impactos, seus resultados, de forma que possa trazer segurança e, evidentemente, conseguir os seus títulos e seus certificados, seus ISOs, e dessa forma a gente está trabalhando junto. Perfeito, Gilmar, que maravilha. Gente, como o Gilmar colocou, eu acho que Rafa aqui nos deu esse presente, né, desse encontro. A gente vem trabalhando essa interface, né? E tem uma coisa, Gilmar, que é muito importante que a gente precisa dizer, né? E aí eu já vou entrar um pouquinho do trabalho, né? Um pouco para você explicar um pouco desse trabalho que a Zoom faz, que é justamente a confiabilidade no que diz respeito a homologação, vamos dizer assim, ao processo de documentação dessas organizações sociais. Então, eu vou trazer um exemplo dentro da parte ambiental, por exemplo. A gente tem dentro das empresas, muitas vezes, uma possibilidade de trabalhar, né, a nossa gestão de resíduo, por exemplo, tomando como base uma associação de catadores, né? Inclusive, eu peço licença a vocês aqui e também ao Gilmar para mandar um beijo enorme para o nosso Sebastião, né? Que é um dos maiores representantes dessa classe, que são os catadores, né, do nosso país, uma figura com uma notoriedade não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. E aí, o que que a gente percebe, né, Gilmar? Que hoje a gente, inclusive, já tem leis de incentivo, né, para essa parte de resíduo, mas às vezes as organizações sociais elas não estão documentadas, estruturadas. Então, isso dificulta um pouco das empresas buscarem apoio nessas instituições para fazer, por exemplo, a sua gestão de resíduo pela ausência desse processo documental. Aí eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente como é que é esse processo regulatório lá na Zoom em relação aos projetos que hoje vocês apoiam, entendeu? Perfeito. Antes de mais nada, é importante falar um pouco sobre a lei de incentivo. O que se trata a lei de incentivo e como é que as empresas podem utilizar esse potencial para melhorar e ampliar sua agenda social e ambiental. No Brasil, existe um conjunto de legislação de leis que permite ao governo federal renunciar parte do imposto de renda pessoa jurídica e que as empresas passam a ter autonomia para gerenciar esses impostos e investir, evidentemente, em projetos socioambientais. Mas para cada lei de incentivo existe um conjunto de conformidade, de documentação que as organizações, os proponentes precisam apresentar às empresas para que as empresas possam apoiar os seus projetos. Evidentemente que esse processo de conformidade, de compliance,
ele tem vários níveis, dependendo da lei específica onde as empresas vão aportar recursos. Mas o primeiro nível de verificação é na hora da aprovação dos projetos. Então, se o proponente vai apresentar um projeto na Lei Rouanet, então o Ministério da Cultura verifica um conjunto de documentações que o proponente precisa apresentar junto com a proposta do projeto e de modo que, depois dessa análise, né, documental, analisa-se a proposta e o Ministério concede a autorização para a captação de recursos. A partir desse instrumento, né, as empresas, os proponentes procuram a Zoom para que a gente consiga dar visibilidade a esse projeto, para que um conjunto de empresas possam ter acesso a esse portfólio e, evidentemente, escolher os projetos que mais se aproximam às suas causas de atuação e às ODS que a empresa deseja aportar recursos. Então, quando os projetos chegam aqui na Zoom, a gente faz uma análise de conformidade, verificando toda a documentação, seguindo a orientação do Miroski e também seguindo, né, a orientação que cada lei de incentivos, né, orienta as empresas a observarem, de modo que, quando a gente apresenta o projeto para a empresa, a empresa tem segurança de que está aportando e dirigindo parte do seu imposto de renda para um projeto que está legalmente, né, em condições de receber os recursos. Isso traz segurança, evidentemente, para o proponente que vai receber o investimento social privado e também traz segurança para as empresas que desejam aportar em projetos e instituições que são sérias e que executam bem seus projetos. Perfeito, Gilmar. E aí eu vou fazer um adendo a isso que você falou, né? Porque essa questão da regularidade também, né, é super importante, porque é o que vai garantir no final do processo, né, Gilmar, lá no setor fiscal, tributário, contábil da empresa, que a gente não vai ter nenhum tipo de dificuldade na inserção das informações, né? Então, esse processo ele é muito importante que se diga. Gilmar, tem uma pergunta aqui da Rafa. São todos os tipos de empresa que podem direcionar parte dos seus impostos ou a gente tem uma categoria? São empresas de lucro real. Toda empresa de lucro real, ela pode destinar parte do seu imposto de renda à pessoa jurídica para projetos aprovados nas leis federais. Em alguns estados também existem leis estaduais de incentivo. Aqui em Pernambuco, por exemplo, existe a Lei Estadual do Esporte, que permite às empresas também destinarem recursos do ICMS. Então, toda empresa que está, né, classificada na Receita Federal como empresa de lucro real, e evidentemente que ela demonstrou ter lucro, então ela pode destinar parte do seu imposto de renda para projetos aprovados nas leis de incentivo. Isso depende muito do faturamento da empresa. Então, nós temos aqui empresas, né, que se relacionam com a Zoom e procuram nosso portfólio para escolher projetos que destinam R$ 750, né? E temos empresa sozinha que destina R$ 12 milhões para você. Então, né, quanto maior o faturamento da empresa, né, mais significa que ela vai pagar mais impostos, mas também significa que o governo federal renuncia, né, uma parte maior daquilo que a empresa deveria pagar como um obrigatório. E isso é muito importante, Rafa, e também Janaína, porque a gente está falando, sobretudo, né, Jaciara, a gente está falando, sobretudo, da dimensão da governança, da autonomia. Perfeito. Porque quando uma empresa, né, todos nós sabemos que a carga tributária no Brasil é altíssima, então, né, mas a gente não pode fugir de pagar os impostos. Mas quando o governo federal diz assim, Verdade. né, olhe, a empresa tem a autonomia de gestar 11% do que vai me pagar, né, de imposto de renda pessoa jurídica, a empresa pode ter a missão de acertar, né, de direcionar esses recursos para projetos
nas suas comunidades, nos seus territórios, apoiar organizações que desenvolvem trabalhos importantes no campo do direito da criança, da pessoa idosa, do esporte educacional, do acesso e da democratização da cultura, de projetos voltados para pessoas com deficiência e também projetos voltados para tratamento de câncer. Então, as empresas passam a ter essa autonomia. É evidentemente que quando ela direciona esses investimentos, né, para um conjunto de organizações e projetos aprovados, ela também gera valor à sua marca. E Exato. aí que está a importância. Ela aproxima a empresa de uma relação com o consumidor, que o consumidor diz assim, aquela empresa tem responsabilidade social com o estado de Pernambuco, com o estado do Ceará, com o território da Várzea, de Goiânia, e isso amplia a capacidade de um relacionamento, né, das empresas com a comunidade, com a sociedade, que valoriza a marca da empresa e sua importância na sociedade. Exato. E aí, Gilmar, me permita trazer um pouco disso que você trouxe, que é tão fantástico, para o que a gente traz para as nossas normas de gestão, né? Em 2015, Gilmar, a gente teve uma grande reestruturação nas normas ISO, né? A ISO, como uma grande instituição no mundo de padronização, né? Ela publica suas normas para que elas sirvam como referência, né? E aí, o que que ocorre? Dentro desse redesenho que a ISO fez, no que a gente chama de estrutura da norma, ela traz uma preocupação muito grande, Gilmar, com o contexto. Ou seja, toda empresa, toda organização, ela está inserida num contexto, né? E isso diz muito para a gente, porque quando a gente entende o contexto externo, por exemplo, a gente está falando da empresa gerir recursos, ter autonomia para gerir recursos no seu entorno, né? Então, isso pode vir para dentro do ESG, isso pode vir para o pilar ambiental? Pode, a gente pode desenvolver ações através de organizações sociais que têm excelentes trabalhos na área ambiental. Se a gente for para o social, é o que você está falando, a gente tem aí a área do esporte, a gente tem o idoso, a gente tem a área de saúde, a área de mulheres, de diversidade. Existe uma série de projetos sociais que podem ser amparados por esses incentivos. E quando a gente vai para a governança, também, porque a gente não pode esquecer que, a partir do momento que a gente entende que a organização está inserida no contexto interno e externo, trabalhar a governança interna e envolver as pessoas que estão dentro daquela organização, inclusive nessa perspectiva social, também é um renascimento, né? Então, assim, não tem como a gente desvincular hoje os sistemas de gestão que a gente tem nas empresas do ESG. E não tem como a gente desvincular o ESG dentro dessa temática dos recursos incentivados, porque, como eu falei agora há pouco, até no vídeo rápido que eu fiz chamando o pessoal aqui para a live, são recursos que já tem disponíveis aí, que a gente já tem legislação, que a gente já tem um arcabouço legal que nos permite direcionar. Então, por que que a gente não direciona, né, Gilmar? Por que que a gente não trabalha com mais autonomia esses recursos para fazer algo em prol daquilo que está no nosso entorno, no nosso território, né? Essa é uma boa pergunta, né? Por que que a gente não faz isso, né? Eu acho, Jaciara, que o importante também é entender que a nossa missão, e eu estou falando também da missão das empresas, né, ela está associada a um pacto global. Então, existe hoje um conjunto, né, de reflexões, de acordos institucionais que envolve tanto governos, empresas e sociedade para a gente mitigar, né, diminuir os impactos relacionados à fome, ao acesso à educação, ampliar o acesso à saúde, garantir um processo de desenvolvimento sustentável, garantir acesso à água e cuidado da água, enfim. Isso está tudo materializado nas 17 ODS. E hoje, inclusive, nós estamos celebrando esse acordo, né, global que mexe com esse sentimento de que o nosso modo de conviver na sociedade precisa passar por reflexões e modos diferentes de como a gente enxerga os recursos humanos, social e ambiental,
E é evidentemente que a partir disso a gente criar um novo sentido de governança. E para isso é importante dizer que, né, esse pacto global ele pode ser impulsionado com os recursos incentivados. Nós temos hoje 23 mil empresas no Brasil classificadas como empresas de lucro real, que pode destinar recursos incentivados, mas a realidade é muito distante para várias dessas empresas. Para que todos tenham compreensão, apenas 4 mil empresas fazem destinação regular dos impostos, do imposto de renda pessoa jurídica para projetos de impacto. E algumas pessoas dizem assim, não é porque falta projeto. Não falta Não projetos. falta, não Nós temos, falta. sim, nós É, temos dados, tanto do Ministério da Cultura como no Ministério do Esporte, que de cada 10 projetos que recebe a concessão e autorização para captar, apenas 4 conseguem algum tipo de investimento, de destinação de recursos. Então, existem muitos projetos bons que podem trazer benefícios para a sociedade e que as empresas ainda não direcionam o seu potencial máximo de investimento social privado. E muitas vezes, inclusive, porque não sabe como fazer isso. Mas é aqui a isso que gente eu ia diz na dizer Zoom, para você. Era a isso que gente, eu ia te dizer. a gente Muitas diz das aqui na empresas não sabem. A gente diz aqui na Zoom, olhe, se você tem um compromisso de ampliar sua missão e de se relacionar com sua comunidade, deixe que a burocracia a gente cuida, né? O importante é você dizer assim, eu quero apoiar a causa da educação, eu É, quero apoiar a causa da saúde, do do desenvolvimento esporte, né? sustentável, do esporte, do É. acesso à cultura. E aí nós apresentamos o conjunto de empresas, vários projetos, né? Que traz mensuração de impactos positivos na sociedade e a empresa tem a liberdade de escolher qual projeto ela vai desejar colocar seus investimentos, canalizar de forma correta, que agregue valor à sua marca e que amplie a sua relação com a comunidade. Eu confesso a você, viu, Gilmar, que a Rafa está botando aqui, é importante falar também que essa burocracia que vocês cuidam muito bem pode ser paga por verba da lei de incentivo. Isso era uma coisa que eu ia pedir, viu, Gilmar, depois para você falar sobre essa questão, né, do trabalho que a Zoom faz. Mas tem uma coisa que eu queria pontuar, sabe, Gilmar? E aí, assim, é por isso que eu brinco, viu, Gilmar, com vocês da Zoom, que o nosso casamento Qualisegue Zoom Social foi perfeito, né? Em que sentido? Porque isso que você falou é uma realidade. Quando eu estou lá no campo, nas auditorias, quando eu estou trabalhando essa perspectiva de fatores externos, o que a gente mais escuta das empresas é exatamente isso. Ah, Jaciara, a gente até queria apoiar, mas a gente não conhece os projetos, não tem projeto aqui na região, não tem. E isso não é verdade. O que existe hoje ainda vamos dizer assim, existe uma grande distância entre as organizações sociais e os projetos que acontecem e efetivamente, né, aquilo que a Zoom faz. Então, eu acho que a Zoom constrói essas pontes, né? Ela tem essa missão, que é uma missão fantástica, de apresentar para as empresas o que existe ali no seu território de projetos, ao mesmo tempo de fazer essas conexões. Então, eu posso dizer com propriedade isso que você está falando. Aqui tem várias pessoas que estão nos acompanhando, que são de empresas, de organizações, até alguns clientes nossos, consultores nossos que estão aqui, como Hélida, por exemplo, e que sabem que realmente isso é uma verdade. O que falta um pouco também é dessa informação, né, dentro dessa perspectiva. E aí, antes de você falar só um pouquinho dessa questão da remuneração, de como é que funciona essa questão desse trabalho da Zoom, tem uma coisa que é muito importante, sabe, Gilmar, que a gente diga, e que eu tenho trabalhado muito hoje dentro das organizações, dessa perspectiva de ESG, que é a matriz de materialidade. Então, muitas vezes, a empresa vem fazendo a sua jornada de ESG, né, através de seu diagnóstico, seu levantamento de contexto, estabelecimento dos seus objetivos, de sua matriz de materialidade. E quando ela chega ali na matriz, ela pergunta agora como é que, literalmente, me permitam o trocadilho, eu vou materializar o que eu estabeleci.
Então, eu acho que é aí que a Zoom faz um trabalho crucial, que é proporcionar às empresas fazer esse link entre aquilo que ela está estabelecendo, que é o seu universo de trabalho dentro dessa perspectiva, e os projetos que hoje estão com vocês, entendeu? Então, assim, eu acho que isso é o que existe de mais interessante nessa estratégia que a gente está falando aqui, entendeu, Gilmar? Estou entendendo. Eu estou vendo aqui que isso é uma pergunta, né? Qual a importância das empresas terem, Isso. né, uma política de investimento social privado? Primeiro é tratar os recursos de forma estratégica. Então, eu costumo dizer que os empresários, na sua maioria, têm vontade de ajudar. E muitas vezes, né, tem limitações para, né, para tirar sonhos do papel, tornar realidade. E os recursos incentivados permitem, de certo modo, às empresas ampliar sua capacidade de investimento e de forma estratégica, né, evidentemente, associada a esse conjunto de regramento e de pacto global. Por outro lado, existe ainda, eu diria assim, uma concentração de investimento social privado, que o nosso propósito também eu diria assim, furar essa bolha. Então, nos últimos 3 anos, né, o Rio e São Paulo captaram aproximadamente 3 bilhões para a Lei Rouanet. Nesse mesmo período, Pernambuco, que é o estado que mais se destaca aqui no Nordeste, captou 85 milhões. Quando a gente vai ver, né, a lei do esporte, foram destinados mais de 2 milhões nos últimos 3 anos, bilhões para a área de esporte. São Paulo e Rio sozinho, na região sudeste, na verdade, captaram para projetos educacionais, de participação e de rendimento 1,4 bilhões. Enquanto o Nordeste, Centro-Oeste e Norte junto captaram apenas 240 milhões. Então, Pois é. quando a gente vai olhar, né, o fundo do idoso, o Norte e o Nordeste sozinho captou 6% de tudo que foi destinado para projetos com pessoas idosas. Então, o nosso trabalho também consiste em a gente, de certo modo, contribuir para que esses recursos possam ser melhor distribuídos e chegar, inclusive, em comunidades em situação de vulnerabilidade que nunca chegou. Então, a Perfeito. gente passa a dar visibilidade a um conjunto de projetos que vai ser executado no Coque, no Morro da Conceição, em Ibimirim, no Sertão, né, em João Alfredo, Exato. no Agreste, em Lagoa de Itaenga. Recentemente, nós tivemos apoio de um banco muito estratégico aqui no Brasil, que ele falou assim, olha, a gente colocou 8 milhões no município, né, em projetos do município de Lagoa de Itaenga, mas a gente nem conhecia Lagoa de Itaenga. Então, qual é o segredo disso? O segredo disso passa por, né, em a gente ter um portfólio confiável, organizações comprometidas, né, um processo de conformidade que dá segurança e, ao mesmo tempo, visibilidade a esse conjunto de ações. Verdade. Existem experiências muito bem sucedidas, né, tecnologias sociais, né, que na medida que a gente consegue dar visibilidade, os investimentos passam a chegar, né, e os projetos a serem executados e transformar a vida das pessoas. Eu costumo dizer a muita gente, essa experiência do impacto social está presente na minha vida. E eu, com 15 anos de idade, fui selecionado para participar de um projeto social. é, é, não foi por conta das minhas competências e habilidades, Jaciara. Foi porque eu estava em situação de vulnerabilidade. Mas a oportunidade que eu tive naquele momento me permitiu criar um conjunto de competências e habilidades que me permitiu hoje, né, ampliar essa capacidade de Sim, fazer com que as tecnologias sociais possam ser implementadas em diversos cantos do Brasil de forma efetiva, com monitoramento, com resultado, com análise de métrica,
né, com relatórios de impacto e mais do que isso, com o sentimento de que está transformando a vida de pessoas, né, que muitas vezes não tiveram acesso, né, e passaram a ter a partir dos projetos sociais. Eu, eu, eu acho, gente, a história do Gilmar é linda. Isso dá uma outra live. E é grande verdade isso que você fala, Gilmar. É muito legal, né? Porque assim, eu também vim eu sou cabense, sou do Cabo de Santo Agostinho, né? Eu também vim de um bairro com muita vulnerabilidade, né? E eu sempre costumo dizer, e digo sempre, que eu tive pessoas que foram grandes, foram pessoas, foram anjos na minha vida, né? Então, às vezes não. É uma situação como essa, onde você pega uma pessoa, traz para um projeto social, você transforma a vida dessa pessoa, né? A gente teve uma reunião essa semana, né, Gilmar? Semana passada, na verdade, com um cliente, né? A gente conversando e ela contando uma experiência de uma pessoa que eles trouxeram para a empresa, que veio de um projeto social e que é um dos melhores profissionais que a empresa tem hoje, que até ela falou assim, a gente quer encontrar mais 10 pessoas iguais a ele, né? Porque às vezes, não, na maioria das vezes, é uma oportunidade como essa que transforma a vida da gente. Que transforma a vida da gente. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Isso precisa ser dito. Eu ia responder aí a pergunta, né? Mas a Rafa já falou aí. Obrigada, Rafa. A Zoom atua, né, Gilmar, no Brasil inteiro, né? Com projetos em todas as áreas. Acho que isso é super importante falar. E aí, antes da gente abordar o próximo tema, Gilmar, eu acho que era também legal se você pudesse falar um pouquinho desses 11%, né, que as leis de incentivo comportam, quais são os percentuais que a gente tem em cada área, né, para que ficasse isso bem claro. Tá certo. Eu estou verificando aqui que é, Rafaela, né, e Paulina, do Grupo Cornélio Benan, está acompanhando, a Ah, Adriana também. que legal. Quero agradecer a todos vocês mais uma vez. E eu acho que é importante ressaltar as boas práticas. É importante dizer que o Grupo Cornélio Brenan, né, tem dado um exemplo né, muito forte, significativo, né, para a sociedade pernambucana e para um conjunto de empresários e de empresas, no sentido de potencializar sua capacidade de atuação em territórios estratégicos e definiu politicamente que seus investimentos, né, devem ser atribuídos no território da Vaz, em Goiânia, e não só, né, destinando recurso, mas a partir de um programa de desenvolvimento institucional, que também pega na mão das organizações desse território para mostrar suas potencialidades, mostrar esse universo da lei de incentivo, garantir que esses projetos possam ser elaborados e aprovados para que os recursos que passem, que forem destinados, gerem impacto da vida das pessoas nessas comunidades de atuação. Para mim, isso é um grande exemplo. Nós precisamos ter muitos outros grupos Cornélio Brenan aqui em Pernambuco e no Nordeste, para que a gente consiga, né, diminuir as vulnerabilidades, gerar mais oportunidade, contribuir com o social, com a educação, com a saúde, com a profissionalização, a geração de trabalho e renda. Então, isso mostra um exemplo de uma empresa bastante comprometida que precisa, de certo modo, ser estudado, né, compartilhado e vivenciado por um conjunto de outras empresas para que a gente amplie a nossa capacidade de atuação. Com relação às leis de incentivo, conforme você está colocando, né? No Brasil, nós temos a lei mais conhecida e difundida de todas, é a Lei Rouanet. As empresas podem destinar 4% do imposto de renda à pessoa jurídica para projetos de apoio e de fomento à cultura. Então, se sua empresa ela vai pagar ao governo federal, né, R$ 100.000 de imposto de renda, ela pode destinar 4.000 desses 100.000 para projetos de cultura. Se todas as empresas de lucro real destinassem, né, o seu potencial máximo dos 4%, isso chegaria a um investimento de 5 bilhões em projetos culturais.
Nós temos também a lei do esporte. A lei do esporte, as empresas podem destinar 2% do imposto de renda à pessoa jurídica para projetos, né, educacional, de participação ou de rendimento. É, e isso, né, desses 100 mil, né, que eu estou dando um exemplo, 100 mil do que deveria se pagar, a empresa pode destinar 2. Mas se o conjunto de empresas, né, destinasse, daria 2,4 bilhões em projetos de esporte. Existe a lei da criança e do adolescente, então, mais conhecida como FIA, né, Fundo da Infância e do Adolescente. As empresas podem destinar 1%. Isso daria aproximadamente 1,2 bilhões para projetos da primeira infância, projetos de acesso à escola, projeto no campo educacional, da profissionalização, da geração de renda, de acesso à cultura. Temos a lei da pessoa idosa, que permite às empresas destinarem 1% para projetos, né, para a pessoa idosa. Nós estamos verificando que o Brasil está passando por uma mudança geracional. Então, a gente diz que em 2030 a população de pessoas idosas será maior do que a população de crianças e adolescentes no Brasil, e é importante que as empresas também tenham esse olhar, né, para projetos voltados para pessoas idosas. Temos a Lei Federal do PRONON, são projetos voltados para tratamento de câncer oncológico, e aí nós temos muitas instituições que já desenvolvem trabalhos importantes no que diz respeito a ampliar o acesso ao tratamento, né, de câncer. Tem o PRONAS, que são uma lei federal que permite às empresas destinar 1% para projetos com pessoas com deficiência, PCD, para garantir acessibilidade, acesso, profissionalização. E mais recentemente foi aprovada a lei da reciclagem, que vai permitir às empresas destinarem 1% para projetos, né, que possa incidir sobre o tratamento dos resíduos, né, fortalecer as associações de catadores, né, melhorar as condições de trabalho dos catadores e, evidentemente, diminuir a quantidade de resíduos gerada pela população. Então, as empresas podem destinar recursos para todas essas leis. Não significa, se ela faz para cultura, ela não pode fazer para as outras. Na verdade, a empresa pode concomitantemente destinar o seu potencial de investimento para projetos em leis diferentes, totalizando um total de 11% do imposto de renda à pessoa jurídica para projetos aprovados nesse conjunto de leis. Perfeito. Então, na verdade, essa informação é super importante, né? Porque dentro dessa perspectiva de nós escolhermos nas empresas os projetos, a gente pode apoiar projetos da cultura, do esporte, da pessoa idosa, né, Gilmar? Eu Isso é sempre muito digo isso importante. assim, quando uma empresa nos procura, né, Gilmar, a gente está querendo apoiar projeto na Lei Rouanet, mas você já utiliza as outras leis? Não, não sabia que existia, não conheço os projetos, então assim, olha, vamos fazer no conjunto, vamos aproveitar ao máximo, né, esse seu potencial, porque isso vai trazer mais visibilidade, vai apoiar mais causas de forma integrada, isso vai gerar mais impacto. E aí a gente tem conseguido, né, sobretudo, ampliar a capacidade de destinação de recurso e certamente contribuindo para as agendas das empresas e da sociedade. Perfeito. Uma coisa que é super importante que a gente diga é que, dentro dessa perspectiva do ESG, é muito importante a mensuração desse impacto social, né, que a gente traz. E a Azul tem um trabalho, pessoal, super importante, que são os relatórios de acompanhamento dos projetos, né? Então, assim, o que é que eu percebo, sabe, Gilmar? E, assim, eu quero falar isso com todo o respeito que eu tenho às empresas que fazem essa prática. É que às vezes essa questão dos investimentos sociais, eles são muito pontuais, eles não são planejados, eles não são sistematizados, né? É muito comum essa época agora do final do ano, o pessoal chega e fala assim, a gente não fez ação social nenhuma ao longo do ano, porque a gente correu muito, não deu tempo. E aí, o que que a gente vai fazer? Pessoal, as ações pontuais, elas são super bem-vindas, mas não existe nada melhor
do que nós pensarmos em impacto social de uma maneira mais planejada, onde a gente pode, ao longo do ano, fazer as nossas ações, utilizando inclusive as leis de incentivo, porque é como o Gilmar coloca, já são recursos que vão estar disponíveis. A diferença é que você vai ter autonomia sobre esse recurso. Ao invés de você pagar para o governo, você vai poder escolher, né, quais são os projetos que estão ali dentro do teu território, da tua área de atuação, ou não. Às vezes, projetos que você se encantou estão fora, mas estão lá no interior de Pernambuco, que são maravilhosos, que são lindos, né? Alguém até falou aqui, Gilmar, é porque foram tantas as contribuições, o quanto a Zoom transformou a Lagoa de Itaenga, e eu fiquei até emocionada lendo aqui. Ó, foi a Paula, ela falou assim, ó, nós de Lagoa de Itaenga agradecemos imensamente, é uma referência à nossa cidade, né? Então, veja, é esse tipo de impacto social que a gente busca dentro das organizações. Então, é muito importante que a gente entenda que as ações pontuais, elas são importantes, elas são necessárias, e todo o nosso respeito e cuidado para falar disso, mas melhor do que isso, ou tão importante quanto isso, é a gente fazer isso de uma maneira mais estruturada, né? Então, isso, assim, é super importante. Agora, Gilmar, queria que você explicasse um pouquinho para a gente como é que funciona essa parte do acompanhamento dos projetos e como dá-se a remuneração da Zoom, né, através da própria lei de incentivo. Explica um pouquinho para a gente, porque isso é uma das coisas que mais impacta a gente quando a gente trata desse assunto e quando a gente traz isso para o universo da Zoom. Pode ser? Sim. Quando a gente consegue, né, aproximar a empresa do proponente e que a destinação acontece, né, é realizada para determinado projeto, a gente tem um setor de monitoramento aqui da Azul que acompanha trimestralmente os relatórios de impacto. Então, as organizações, ela assina um compromisso com a Zoom e com a empresa patrocinadora de encaminhar trimestralmente os relatórios e as evidências de execução. Nos relatórios, né, além de sistematizar o conjunto de ações que está sendo executado, também é sistematizado um conjunto de métricas que aponta, né, o número de pessoas atendidas, de comunidades atendidas, o perfil do público, né, as ações que já foram executadas, aquelas que vão ser iniciadas, né, as principais dificuldades num processo de execução. Isso é muito importante, porque mesmo se tratando de uma destinação, os recursos, a origem dele é uma origem pública. E todo recurso Certo. que é público precisa ter transparência no seu processo de execução. Ao Perfeito. mesmo tempo também, né, a instituição que passa a receber esses recursos, ela assume um compromisso com a empresa destinadora e a empresa precisa, de certo modo, averiguar, conferir, acompanhar o resultado desses processos. Porque a empresa também precisa transformar esses indicadores, né, em um processo de comunicação para a sociedade de como os recursos estão sendo investidos, né, que é por meio das suas redes sociais, através do seu relatório de sustentabilidade. E quando esse processo acontece de forma, eu diria, né, contínua e com sucesso, aí acontece uma outra coisa importante, que é a fidelização. Muita gente consegue fidelizar a relação da empresa com a instituição que está executando bem o projeto, que diz assim, nós queremos continuar apoiando o próximo ano. Os resultados foram muito significativos. Nós conseguimos Perfeito. mensurar, né, os impactos positivos. Os relatos da comunidade, das pessoas atendidas, traz um conjunto de sentimentos que me permite eu continuar, né, a empresa continuar apoiando. Então, para a gente isso é muito importante, né, o processo de monitoramento. Eu diria assim que a gente, inclusive, orienta as organizações e os proponentes a fazerem isso com regularidade, com compromisso e também com qualidade, né? Porque, né, transformar sonhos, né? Aquilo que está se, né? Um projeto muitas vezes é um sonho, parte de um processo de Verdade. imaginação de como é que eu quero que as coisas aconteçam, né? Mas o seu processo de implementação, né? Muitas vezes
não é da mesma forma planejado. Então, a gente precisa mensurar, inclusive, essas dificuldades para conseguir redirecionar, né, os processos de execução e, evidentemente, mensurar, né, os resultados que realmente estão impactando a vida das pessoas. Então, isso é muito importante para os proponentes, isso é importante para a Zoom, isso é importante para as empresas, né, acompanhar esse processo de execução, né, e sentir, né, e se emocionar com esse conjunto de coisas que está sendo realizada e concretizada. Então, a gente, né, tem esse compromisso tanto com os proponentes quanto com as empresas de garantir que essas evidências possam ser sistematizadas e ser entregue de forma trimestral para um conjunto, né, de empresas apoiadoras. Ao mesmo tempo, é importante de como você está colocando, como se dá a nossa remuneração do nosso trabalho, né? Nós estamos, a Zoom Social, ela está classificada como uma agência intermediadora, nós aproximamos os proponentes das empresas e as leis de incentivos permitem a nossa remuneração a partir, né, do percentual estabelecido em cada lei de incentivo de pagamento da captação de recursos. Então, o proponente que recebe, né, recebeu uma destinação de 200 mil. Então, né, a lei do esporte determina né, um percentual de até 10% para pagar a agência que fez a captação. No PRONAS, a lei federal determina que no PRONAS e PRONON, 5% do que o proponente recebe pagar a agência de captação. E aí cada lei federal, né, estabelece os parâmetros, né, de pagamento do trabalho da remuneração. E dessa forma a gente consegue, né, qualificar o nosso trabalho, ampliar os nossos recursos humanos, ampliar nossa capacidade de intervenção, nossa capacidade de comunicação, no sentido de fazer com que a nossa comunicação possa educar, né, as empresas e a sociedade a compreender, né, o potencial das leis de incentivo na vida das pessoas e na sociedade. E tem uma coisa, Gilmar, perfeito. E tem uma coisa assim que é super importante, né, que a gente diga, é que uma vez o projeto ele estando dentro da carteira da Zoom, sendo trabalhado e acompanhado por vocês, esse projeto ele pode receber recurso de diversas empresas, né? Então isso é muito importante que a gente diga, porque é isso que você está falando. Além de você ter a confiabilidade ao ponto de uma determinada empresa, ou determinada empresa que investiu naquele projeto no ano de 2023, por exemplo, ele continuar investindo em 2024, às vezes até ampliar, né? Existe a possibilidade daquele mesmo projeto receber recurso de diversas empresas. Ou seja, é algo que vai dar sustentabilidade para os projetos, né? Isso é muito importante, vai dar continuidade, porque muitas vezes você vê que existem projetos que, infelizmente, pela falta de recurso, ele reduz ele reduz a sua atuação, ou ele muitas vezes ele acaba, né? Ele não tem continuidade, né? Então é muito importante a gente dizer que esse processo contínuo ele é importante para a empresa, que pode continuar utilizando a lei de incentivo para causar e fazer os seus impactos sociais, e é muito importante para o projeto também, porque garante a sustentabilidade do projeto, né? Eu acho que é essa continuidade, né, naquilo que é o que a gente quer. A gente quer impactar positivamente, mas a gente não quer que aquilo pare, né? A gente quer que esse processo ele continue, ele seja cada vez mais efetivo, né? É, eu verifiquei aqui que alguém falou de Lagoa de Itanga, né? É. Lá, assim, é o nosso case de sucesso. Trabalhamos com 5 organizações e nos últimos 3 anos conseguimos captar aproximadamente 30 milhões né, para os projetos do município de Lagoa de Itanga. E isso está, de fato, gerando uma verdadeira transformação no território.
Porque, ao mesmo tempo, nós temos ali o compromisso do governo, da sociedade, das empresas, de atuarem de forma, né, articulada e em conjunto em projetos que estão incidindo no esporte, na saúde, na acessibilidade, na profissionalização, na assistência técnica, no acesso à produção e comercialização de produtos, na geração de renda. Então, nessa perspectiva, eu digo assim, os recursos incentivados geram bastante impacto. Eu estou vendo aqui que acabou de entrar Gildo. Gildo é do município de João Alfredo, no Agreste de Pernambuco, Olha, né? O ano passado, legal. a partir da experiência de Lagoa de Itaenga, o município de João Alfredo disse, eu quero vocês aqui. E nós fizemos já a primeira atuação lá e conseguimos já no primeiro ano, né, ter uma captação significativa para o município de João Alfredo, que está realizando um conjunto de formações, ciência técnica e trabalhando na dimensão do trabalho e renda, envolvendo pessoas idosas e também de adolescentes e jovens. E tudo isso, é, é, eu diria que mostra a nossa capacidade de furar essa bolha. A Geração Futura está aqui, no Suelo eu também acompanhei. Tem um projeto muito importante que se chama Verde Porto, que é um projeto no sentido de mobilizar as pessoas para fazer reflorestamento e arborização na zona da mata e também aqui na região metropolitana de Recife. Esse projeto, no primeiro ano, teve o apoio de 12 empresas, né, que passaram a conhecer o projeto, né, a partir do nosso banco, da nossa plataforma da Zoom Social, que aportaram com 200 mil, 400 mil, 50 mil. O projeto está sendo executado assim com muita perfeição, já está na segunda edição e com mais 6 empresas já apoiando esse projeto novamente. Então, é, né, Legal. é importante dizer isso, que nesse sentido, né, um conjunto de empresas vai se aproximando também de causas específicas e potencializando a capacidade de atuação desses projetos, né, colocando investimento e transformando seus impostos em impactos. Ai, gente, é lindo, né? É apaixonante. Se deixar, a gente fica a noite toda aqui, né, Gilmar, falando. Mas olha, a gente está caminhando para o final. E aí, claro, eu vou passar a palavra para o Gilmar para fazer os agradecimentos. Mas assim, pessoal, primeiro, se vocês quiserem conhecer um pouco mais a Zoom Social, entrem no Instagram da Zoom, né? Gilmar depois fala também um pouquinho aí do site, mas underline Zoom Social. Eu vi que a Adri colocou aí no chat os e-mails também. Aproximem-se, venham conhecer um pouco mais, né? O trabalho da Zoom. Em nome da Qualiseg Consult, né, e dessa nova, vamos dizer assim, dessa iniciativa que a gente está trazendo, que é aproximar as empresas de estratégias de ESG que estão dando certo, que estão funcionando, e que a gente busca, na verdade, nessas conexões, fazer aquilo que a gente gosta de fazer e sabe fazer, e eu agradeço imensamente, imensamente, primeiro a vida, né, a uma força soberana que nos rege, que nos traz saúde e paz todos os dias. Agradeço a Rafa, que é a nossa madrinha, né, Gilmar, que nos aproximou, e tantas outras conexões que a gente tem feito nessa jornada de SD, que tem sido algo muito gratificante. E aí, Gilmar, deixo com você aí os agradecimentos finais e dizer que essa foi só a primeira. A gente vai ter aí uma série de iniciativas, né? Porque o tema é importante, ele é necessário, ele é gostoso de falar e a gente precisa se encontrar mais para fazer essas rodadas de conversa, né? Tá com você, viu, Gilmar? Inicialmente, eu quero agradecer a sua capacidade de mobilização, de articulação, de comunicação, de utilização, né, das tecnologias para ampliar o nosso conhecimento, socializar a nossa experiência. A senhora tem sido muito importante, né, para a Zoom Social, para a sociedade pernambucana e nordestina, né, a partir do seu conjunto de ensinamentos e técnicas que tem permitido às empresas, né, ganharem suas certificações,
ampliar sua capacidade, né, de visibilidade e fortalecer os seus serviços e produtos a partir, né, das credenciais necessárias, né, que o sistema corporativo exige que as empresas possam ter. Então, gratidão a Jaciara por essa oportunidade. Quero também agradecer a todos vocês que compareceram e que estiveram conosco, né, nessa noite. É muito importante a gente socializar um pouco dessa experiência e concluo dizendo assim, né? Um passo à frente e não estamos no mesmo lugar. Nós faz Chico Sainz, pernambucano. Então, quero dizer para vocês que nosso principal desafio hoje é mobilizar outros empresários para que eles entendam e compreendam a importância dos recursos incentivados e que possam, a partir deles, né, ampliar, né, a sua relação, a relação das empresas com a comunidade e, evidentemente, diminuir as vulnerabilidades que ainda são muito significativas, né, no nosso estado, na nossa região, gerando Verdade. mais oportunidade, compromisso com a sociedade para conseguir, de forma definitivamente, né, impactar nas 17 ODS, que é tão importante e que nos une nessa aliança de transformação da sociedade. Então, muito obrigado a todos e a todas, né? Tenham uma boa noite e vamos junto com esse compromisso de democratizar os recursos incentivados para que possa chegar, né, e permitir as pessoas terem acesso à cultura, ao esporte, à cidadania e também à profissionalização. Um grande abraço. Grande abraço, pessoal. Um beijo no coração de todos que estiveram conosco. E Gilmar, coraçãozinho para você, ó. Gente, fiquem com Deus. Muito obrigada. Vocês que dedicaram, né, Gilmar? Olha, depois de um dia de trabalho, mas estavam aqui com a gente. Várias pessoas passaram aqui. Um beijo enorme e a gente se encontra qualquer dia desses, de novo aqui ou em outras redes. Obrigada ao pessoal da Zoom, Gilmar. Beijo no coração de Tchau, vocês e gente. até a próxima, Valeu. viu? Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Puxa aqui no cima.